Olá, amigos, boa tarde. Estamos chegando com o Esporte Cidade na sua TV Rio Preto. A partir de agora, então, estaremos trazendo as novidades do esporte para você. Lembrando que ontem, no Morumbi, o São Paulo Futebol Clube venceu a equipe do Avaí e acabou aquela pressão, né, de jogadores e também com o técnico, o Rogério Ceni, na equipe do São Paulo Futebol Clube. Santos, com antecipação já classificado para a Libertadores da América, joga hoje contra o Sport Cristal. Portanto, então, é a equipe do Santos Futebol Clube em campo hoje pela Libertadores. O América terminou o primeiro turno em terceiro lugar na segunda divisão do futebol paulista e folga neste final de semana. Com a vitória sobre a equipe do Rio Branco de Americana por 8-0 no futebol feminino, a equipe do Rio Preto é mais do que nunca líder do Campeonato Paulista e joga amanhã, né, contra a equipe do Santos Futebol Clube. Lembrando também que o Rio Preto Rugby ganhou o terceiro jogo consecutivo no Campeonato Paulista e bateu a equipe do São Roque por 10-0. Tudo isso você vai conferir agora aqui na sua TV Rio Preto, no seu canal 7 da NET. Nós vamos ao intervalo e voltamos já conferindo para você também os comerciários que já começou o campeonato de futsal. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Silva e Silva Materiais para Construção. Referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção. Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Bem, começando o seu Esporte Cidade, Cássio Demarco, tivemos ontem um jogo isolado, né, do Campeonato
Brasileiro, portanto, a sequência da segunda rodada, o São Paulo ontem vencendo a equipe do Avaí, e portanto está aí, né, o São Paulo tirando essa pressão aí em cima do técnico Rogério Ceni e também dos jogadores da equipe do São Paulo. Ainda tivemos também a abertura lá do campeonato do Sindicato dos Comerciários, né, onde tivemos aí a 32ª Copa Comerciárias já iniciando na última sexta-feira e, portanto, o futebol fluindo em todos os segmentos. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Edinho. Um abraço carinhoso a todos que acompanham o Esporte Cidade. Já quero logo na abertura mandar aqui um forte abraço ao nosso amigo Paulo Serra Martins, lá no Jardim Maracanã, grande radialista, jornalista, inclusive escreveu um livro muito bacana contando a história, não é, do rádio em São José do Rio Preto. E o Paulo Serra Martins, ao lado lá da sua primeira-dama, a Beth, não é? Sempre ligadinho e atento na nossa programação. Um abraço ao Vinícius também, né? Sem dúvida, né? Um abraço. A família inteira. A família toda. Justamente. Pois é, Edinho, por falar em Vinícius, ele e o Vladimir são São Paulinos, não é? É isso. Olha aí. Né? E o São Paulo, que na verdade ganhou aí do 17º colocado, não importa, o que importa para o São Paulo era a vitória. Já pensou que desastre que teria sido ontem, se o São Paulo não consegue passar pelo 17º colocado, que é a posição do Avaí no Campeonato Brasileiro? E olha aí, o Jair e o Juninho já inclusive mostrando, né, os lances dessa partida que deu a vitória. Olha, um time desse. É o Avaí que empatou a primeira, né? Empatou a primeira em casa contra a equipe do Vitória, né? E, portanto, ontem perdendo para a equipe do São Paulo. Somente um ponto. A gente nota, né, que não é fácil não, né? Porque o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que não pode ter vacilos e com isso, então, né, a equipe tem um ponto em 6 pontos disputados até agora. Está aí o Lucas Prato, né, fazendo o primeiro gol da equipe do São Paulo Futebol Clube. São Paulo, então, abrindo o placar com ele. Lucas Prato, que é um artilheiro, sem dúvida nenhuma, né? Bobeou, ele faz gols mesmo. E, portanto, então, São Paulo precisava dessa vitória, né, Cássio? Porque para sair daquela pressão que fecha com o patrocinador master, de repente a cobrança é grande contra o técnico Rogério Ceni, que está no São Paulo há muito tempo, agora comanda essa equipe do São Paulo Futebol Clube. Então, quer dizer, o pessoal quer saber de resultados. E time grande tem que ter resultados, né? E se não tiver resultados, acaba acontecendo o que aconteceu com o Eduardo Batista na equipe do Palmeiras. Mas eu acho que, né, voltando aí, né, falando e voltando ao São Paulo Futebol Clube, eu acho que o Rogério Ceni agora sim vai ter que dar uma nova cara a essa equipe do São Paulo, porque já foi 3 eliminações e, portanto, então agora tem que mostrar serviço, né? Olha, o que a gente percebe é que a torcida do São Paulo há muito tempo não ganha um campeonato de expressão, não tem uma grande conquista, e isso é uma torcida que está cansada, não é? Uma torcida que, eliminado aí em 3 campeonatos consecutivos, você sabe que a pressão é muito grande. Aí a torcida cobra quem? Cobra os dirigentes e no fim acaba sobrando para o técnico, não é? O Rogério Ceni, que ainda tem muito que provar como treinador, esquece o que ele fez como goleiro, o que ele ganhou como capitão da equipe, esquece tudo isso. Hoje ele é técnico, ele é treinador do São Paulo e a cobrança vai ser sim muito grande em relação ao seu trabalho, por mais que ele tenha inovado nos treinamentos, igual ele se apega muito, né, que é um cara que dá muito treino, mas não interessa, futebol é resultado, principalmente num time grande, Edinho. Né? Com certeza. Né? Um time grande e a história que tem a equipe do São Paulo. Se ele não ganhar os jogos no Campeonato Brasileiro, se ele não colocar uma equipe para cima, para frente, ele vai ter vida curta, sem dúvida, no comando técnico do São Paulo. E ontem notamos aí, né, que o goleiro Maurício, aí veja bem as defesas do Maurício, goleiro da equipe do Avaí, né? Ele acabou defendendo muito bem, né? E foi uma muralha para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Então, quer dizer, o Maurício pegando muita bola e tá aí, né, o segundo gol marcado pela equipe do São Paulo. Luiz Araújo que marcou. Luiz Araújo é um bom jogador, a gente nota isso, bate bem, né, de perna esquerda e, portanto, um alívio, né, para a equipe do São Paulo Futebol Clube no início da competição. Tem que se começar bem, né, uma competição como é o Campeonato Brasileiro e, portanto, então está aí o São Paulo se redimindo, né, do primeiro jogo e agora, então, batendo a equipe do Avaí. E foi um belo gol aí, né, do
do Luiz Araújo para a equipe do São Paulo Futebol Clube. O que agora não deu para entender é que o público foi um público pequeno, né? 12 mil pessoas comparecendo para assistir o jogo entre São Paulo e a equipe do Avaí, né? O Morumbi, que sempre traz bom público, e o público, para mim, foi um público decepcionante. 12 mil pessoas, mas a gente tem que falar também que é uma terça-feira, né, Cássio? Na verdade, numa segunda-feira, 8 horas da noite, o time não indo bem. Olha, Dinho, eu acho que São Paulo tem até que comemorar. 12 mil pessoas, você falou? 12 mil. Eu acho que ainda foi um bom público, sabe por quê? Pelo momento do time, né? Pela situação da equipe e por ser uma segunda-feira, eu acho que tá bom, né? Agora, outra coisa, hein? Os jornais da capital trazendo aí uma novidade, o Lugano. Pô, peraí, o Lugano também, cá entre nós, é um jogador que já deu a sua parcela de contribuição para o futebol, né? Eu acho que o Lugano também já está na hora de ser ali, partir para um auxiliar, tal, e não ter o Lugano como uma grande... Não vai acontecer mais, eu acho que já foi, já passou. Bom, o Lugano voltando, né, a ser titular aí na equipe do São Paulo. Eu acho que o Rogério Ceni, então, né, sei lá se é por falta de opções aí. Eu não sei também. São Paulo, se ele né, tenta ainda extrair, se ele conseguir tirar... A gente nota que o Lugano está sempre no banco da equipe do São Paulo Futebol Clube, né? Se ele conseguir tirar ainda alguma coisa do Lugano, aí eu tiro o chapéu para o Rogério Ceni. Bom, então, já continuando falando das grandes equipes, né, do nosso futebol paulista que estão no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu para a Chapecoense. Então, o seu presente de aniversário foi um presente meio maroto, né? Foi grego. Ontem foi aniversário do Cássio Demarco, Sim. Né? E ele ontem não veio, porque o Oscar acaba vindo, né, na segunda-feira. Mas o Cássio Demarco, então, recebeu um presente maroto esse final de semana aí, porque o campeão mundial acabou perdendo aí para o time da Chapecoense, hein, rapaz? Olha, eu falo campeão mundial que o Luiz Jardine lá, né, ele me fala assim, ó, quem vai ser o vice, né? Vai ser o Real ou vai ser a equipe do Juventus, né? Porque o campeão vai ser o Palmeiras. Encontrei algumas pessoas, depois que eu falei que o Neto lá do álbum do Palmeiras vai vir com, com o Bi, falou, calma que não é por aí não. Olha, na verdade, o jogo de sábado eu assisti o segundo tempo na casa do meu irmão, e eu vou te falar uma coisa, eu acho que o Palmeiras, o Cuca, ou poupa todo mundo ou não poupa ninguém. Esse negócio de tirar, sabe, só jogou Fernando Praz e tal. Pô, então parte de uma vez com reserva e foca ali. E não tem nada que poupar ninguém também, viu, Edinho? A grande verdade é essa. Eu acho que eles são bem pagos para jogar, ganham muito bem. Nós não trabalhamos a semana toda, não trabalhamos no final de semana. Não tem esse negócio de poupar, né? Se fazemos aqui um revezamento por uma questão de estratégia do programa, de produção, é uma outra questão, né? Mas, então não tem que poupar ninguém não, e achava até que o empate seria legal. Não foi legal essa derrota do Palmeiras, não. Bom, e agora, né, o Felipe Melo fora da equipe do Palmeiras, entra aí quem? Bom, o Palmeiras virou um canil, né? Sai o Pitbull para entrar o Rottweiler. Ou seja, o Pitbull é o Felipe Melo e o Thiago Santos é o Rottweiler, não é? E então fica uma expectativa para o jogo de amanhã contra o Atlético Tucumã. Esse não perde uma viagem de jeito nenhum, hein, rapaz? Não, como é? Thiago Santos, eu te contar para você, cada enxadada é uma minhoca. É uma minhoca. Não é? Então é o que eu te falei, né? É um verdadeiro canil. Agora, Edinho, a nota triste, ainda falando dos grandes times, não é? O Lucas Lima, que por uma contusão na coxa direita, vai desfalcar o Santos aí por 4 semanas ou mais. O Santos que hoje joga aí, né, pela Libertadores. O Santos também já classificado, vai receber o Sport Cristal. Com tranquilidade, né? Porque joga na Vila Belmiro, joga classificado e então tá aí, né? A equipe do Santos perdendo um grande jogador que é o Lucas Lima, que é o grande articulador, foi o jogador aí que fez a diferença no jogo em que o Santos acabou empatando um jogo muito duro fora e, portanto, perde aí o Lucas Lima, a equipe do Santos Futebol Clube. Ele que é o maestro da equipe, articulador, porque praticamente todos os gols do Santos, não é, passam pela jogada, pelo pé do jogador Lucas Lima. Então, é um jogador que vai fazer falta, sem dúvida, à equipe do Santos, não é?
Legal. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos já já, trazendo muito mais novidades, falando também da 32ª Copa Comerciários, do Sindicato dos Comerciários, né? Os 5 comerciários, falando também do América Futebol Clube, que folga nesse final de semana, e dizendo do grande momento que vive o futebol feminino do Rio Preto, sendo líder no Paulista e também no Campeonato Brasileiro. Voltamos em um instante. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Silva e Silva Materiais para Construção. Referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção. Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Bem, nós recebemos sábado na abertura da 32ª Copa dos 5 Comerciários e o Cássio Demarco acaba batendo um papo, né, e com a Márcia Caldas, que ela falou ontem com a gente sobre o início da competição, da grande festa, do início desse campeonato, da 32ª Copa Comerciários, e o Cássio volta com ela aí, batendo, ainda falando mais sobre esse campeonato e batendo um papo, tudo sobre o que acontece lá nos 5 Comerciários. Bem, Márcia, na semana que passou você esteve em Brasília, né, como presidente dos 5 Comerciários, agora também como vereadora eleita na última eleição. Nós sabemos que a luta é grande, não é, em relação à reforma trabalhista. Gostaria que você me falasse dessa sua ida até Brasília.
Bom, nós fomos acompanhando o presidente Mota, da nossa FEComerciários, eu e mais um companheiro, o presidente de Tupã, onde nós tivemos uma articulação com vários companheiros do Brasil todo, representantes de comerciários, abordando os senadores, mostrando quais são qual era a pauta, né, que realmente precisa ser modificada e o que dentro da reforma trabalhista prejudica os trabalhadores. Então, nós tivemos uma conversa constante, o dia todo, realmente, abordando o máximo possível de senadores que estavam presentes, passando isso. E nós, no final do dia, quase 22 horas, quando nós nos reunimos, todo o bloco, mais de 60 pessoas que estavam lá, nós fomos fazer um levantamento de como foi. Então, nós sabemos que é muito difícil, mas nós temos a convicção que, como representantes de trabalhadores, nós temos que fazer essa defesa, porque nós não podemos ficar quietos, alheios ao que vai passar, porque realmente é um pacote de maldades. Então, nós esperamos que agora, com uma pausa que vai ter, possa ser conversado. Temos consciência que deve haver uma reforma trabalhista, sim, mas não da forma como está sendo. Inclusive, a reforma previdenciária, que vem realmente para acabar com a vida do trabalhador, o sonho de um dia se aposentar. Então, o que nós vamos fazer lá realmente é representar os trabalhadores. Aí nós não falamos só em comerciários, nós fomos representar todos os trabalhadores, que é uma luta geral, não tem a bandeira. A bandeira são os trabalhadores. Bom. Tá certo, Márcia. Até, portanto, então, está dizendo aí, né, sobre as coisas que acontecem no Brasil e, portanto, ela que esteve presente lá e aplaudiu muito, né, o início dessa competição, e nós tivemos o time do Real Alimentos vencendo por 14-1, né, como o Oscar disse aqui ontem, né, Cássio? Você falou assim, ó, sabe que vai ser 7 vira e 14 acaba? E foi mesmo. E foi o que aconteceu, né? Mas apenas só para, voltando nessa questão, que a Márcia, como presidente dos 5 comerciários, né, e que sabe muito bem representar os comerciários de São José do Rio Preto, atenta em relação à reforma trabalhista e principalmente também a questão da reforma da Previdência, né? Porque do jeito que andam as coisas, teríamos que viver aí até os 100 anos, não é? 120, para poder usufruir dessa aposentadoria. Por isso que existe uma mobilização geral por parte de todos, né, líderes dos trabalhadores, e tem que ficar realmente atento. Agora, sobre a festa que foi, a gente chegou no final tendo que sair de canoa, né? Porque a festa só não foi melhor devido às fortes chuvas que caíram em Rio Preto na sexta-feira. Nós tivemos antes um compromisso. As imagens aí, das Valquírias. A festa poderia ter tido muito mais público, porque choveu muito, né, Dinho? Choveu muito. Na hora da abertura. Por volta das 18h30, já começou a chover em Rio Preto e, sem dúvida, teria um público muito maior nessa festa de abertura, se não fosse as fortes chuvas. Mas, mesmo assim, quem foi pôde participar. E o jogo também, o 14-1 aí, foi, na verdade, o desfalque da outra equipe, né? Jogadores que não compareceram, e acabou mesmo sendo um 7 vira, 14 acaba. Foi um grande treino. Agora, sexta-feira, sem dúvida, nós vamos estar lá, ao seu lado, ao lado do Oscar, enfim, para acompanhar a Copa Comerciárias e esperar uma disputa, partidas ali mais, né, com uma disputa antes. Tem que ter jogo, né? Tem que ter jogo, todo mundo completo, e esperamos uma rodada bacana. Bom, o Rio Preto joga amanhã no futebol feminino, às 17 horas, na Vila Belmiro, contra a equipe do Santos. O Santos também tem a mesma quantia de pontos com a equipe do Rio Preto. O Rio Preto tem 31 pontos, o mesmo também acontece com a equipe do Santos. Esse jogo vai ter a transmissão do Sport TV, canal por assinatura também, aí a partir das 17 horas. O Rio Preto marcou 26 contra 18 gols da equipe do Santos. Portanto, a armadura Gabi está fora do jogo. Ela sofreu um acidente de trânsito aqui em Rio Preto, fraturou o nariz. E a Bia Menezes também, que estava com ela, né, dentro do carro, e acabou então, né, não sofrendo nada, e ela pode estar aí no banco de reservas, a Bia. Mas a Gabi é o destaque, é o desfalque, melhor dizendo, da equipe do time do Rio Preto feminino, que joga amanhã em Santos contra as Sereias da Vila. Bom, agora as Sereias da Vila não espera o Rio Preto um jogo mamãozinho com açúcar, não, né?
porque não, vai ser um jogo que vale, inclusive, ali, né? Liderança, né? A liderança do campeonato. Acho que o Rio Preto pode ganhar, sem dúvida, tem time para isso, né? Mas vai ser um jogo muito bem disputado, acredito, de um nível ali das duas melhores equipes neste campeonato. Bom, Cássio, e o técnico que esteve aqui da Seleção Brasileira de Tênis Sub-12, o Éder Barbosa, do Monte Líbano, ele acabou, então, faturando o bronze lá no Sul-Americano por equipes, em Assunção, lá no Paraguai. Classificou-se para a Copa COSAT, que acontece em outubro na Bolívia. Então tá aí, né, o técnico ganhando o bronze, primeira participação dele como técnico, ganhando o bronze, já está de bom tamanho, né, para o Éder Barbosa, que esteve aqui com a gente. Sem dúvida, parabéns ao Éder Barbosa por esse bronze, porque numa competição de altíssimo nível, o bronze vale muito, né? Só quem disputa, só quem se prepara, que sabe o valor que é uma conquista como essa. Parabéns, então, para ele. Bom, e o vôlei de Rio Preto no masculino adulto, do Marquinhos Feitosa, e ele estreou na Liga de Bauru e perdeu para Lençóis Paulista por 3-2. E domingo joga às 11 horas aqui em Rio Preto, no ginásio Antônio Carlos Montanhês contra Iacanga. Já no Sub-19, perdeu para Lençóis Paulista por 3-1 e joga dia 2 às 20 horas aqui em Rio Preto contra a equipe de Taquarituba. Portanto, está aí também o vôlei masculino, tem o vôlei feminino de Rio Preto e o Marquinhos Feitosa, a gente sabe que monta boas equipes no nosso voleibol masculino. Sem dúvida, né? Monta boas equipes, é preparado para isso, e eu acho até que o vôlei fica muito bem representado, tendo ele, né, como responsável e técnico das equipes. O Rio Preto no rugby, o Cássio, acabou vencendo o seu terceiro jogo consecutivo e, portanto, 10-0 ficou diante de São Roque. Né? O pessoal joga lá no campo do Tangará. E lembrando também que o América Futebol Clube fica folgado nesse final de semana, já que terminou o primeiro turno em terceiro lugar e, portanto, então está aí, né, o América brigando pela classificação na segunda divisão do futebol paulista. Ficou em terceiro lugar, a gente esperava ter um pouco mais de uma posição melhor, não é? Mas se não conseguiu, então está aí, vamos ver aí, esperar em relação à sequência da participação do América na segundona. Legal, Cássio, um abraço para você e a gente volta aqui amanhã. Sem dúvida, um abraço a todos que acompanham o Esporte Cidade aqui na TV Rio Preto, o canal 7 da NET. Legal, gente. Lembrando que nosso reprise é às 19 horas e 30 minutos. E ontem você esteve lá na igreja Santa Rita, que está tendo quermesse lá, não é isso? Eu quero lembrar que no... Ontem foi seu aniversário, mais uma vez aqui repetindo, né, cara? Sem dúvida. E eu fechei uma churrascaria à noite, né? Você não compareceu, lá na Zona Sul, nem o Adolfo, né? Não, mas ninguém foi. Eu fechei porque era já meia-noite, estava na hora, estava fechando lá a churrascaria. Ô Edinho, no sábado agora, dia 27, é a última noite de quermesse lá na paróquia de Santa Rita de Cássia, portanto, você que não teve oportunidade de comparecer, vale a pena, não é? Em nome lá do Padre Pedro Miguel e todos lá da paróquia de Santa Rita, vale o convite para vocês. Tem aquela polenta deliciosa, que beleza, hein? Aquela franguinho com farofa e muitas delícias para você e sua família. Legal, gente. Lembrando, então, que nós estaremos aqui de volta amanhã, a partir do 12h30, no meio-dia e meio, e o nosso reprise é às 19 horas e 30 minutos. Um abraço e até lá.